Napoleão controlava milhões de homens porque, primeiro, ele controlava a própria mente. Enquanto o mundo dormia, ele já havia vencido a guerra. Ele repousava apenas 4 horas por noite, uma fração de tempo que colapsaria a mente de qualquer homem comum. Ele tomava decisões que redesenhavam as fronteiras do mapa mundo todos os dias. E ainda assim, todas as manhãs, no silêncio mais profundo de sua tenda ou de seu palácio, ele fazia algo que a história nunca registrou oficialmente. Algo que a ciência e a psicologia só conseguiram decifrar mais de 200 anos depois. O que vou te mostrar agora não é apenas um fato histórico, é o ponto exato onde você perdeu o controle da sua própria vida, sem sequer perceber. Você está prestes a ver algo que vai mudar a forma como você pensa sobre o seu tempo, o seu foco e o seu futuro. Enquanto o mundo via um general invencível no campo de batalha, o segredo da sua clareza mental estava num gatilho silencioso, disparado antes do sol nascer. Se você sente que o seu dia te atropela, que você acorda já cansado, reagindo a problemas que não criou, preste muita atenção. Você está vivendo no modo reativo. Napoleão vivia no modo ativo. Antes de ser o imperador que ajoelhou a Europa, ele era apenas um jovem militar, sem conexões, sem prestígio e sem nenhuma garantia de sucesso. Mas havia algo perturbadoramente diferente nele. Enquanto os outros oficiais reagiam ao caos das explosões, ele parecia antecipar o próximo movimento antes mesmo do inimigo pensar em atacar. Enquanto outros hesitavam diante do abismo da dúvida, ele decidia com uma frieza que parecia sobre-humana. O que é que ele sabia sobre a mente humana que você ainda não sabe? A resposta estava na madrugada. Napoleão acordava antes de qualquer sinal de luz no horizonte. Ele não buscava estratégias em livros naquele momento. Ele buscava o silêncio absoluto, sem estímulo, sem vozes, sem distrações, apenas o silêncio. Nesse estado de isolamento, ele não estava apenas começando o dia, ele estava programando a forma como iria reagir à realidade. Antes de vestir a farda pesada, antes de dar a primeira ordem aos seus marechais, ele fechava os olhos e visualizava. Ele não via apenas a vitória, ele via o caos. Ele visualizava cada movimento das tropas, cada possível erro de seus subordinados e cada cenário de desastre. Ele vivia a batalha inteira na sua mente, centenas de vezes, antes do primeiro tiro ser disparado. Foi exatamente nesse momento, num quarto escuro, às 4 da manhã, que Napoleão ativava o gatilho que ninguém viu. Hoje, a neurociência moderna deu um nome a esse padrão mental: intenção de implementação. Mas na prática, o que acontecia dentro do crânio de Napoleão era muito mais profundo. Quando você visualiza uma ação com uma intensidade emocional específica, a parte do seu cérebro responsável por decidir e agir começa a disparar sinais idênticos aos de uma ação física real. Você está literalmente construindo caminhos neurais e instalando softwares de resposta automática antes mesmo de mover um único músculo. O cérebro não distingue o que é memória do que é imaginação vívida. Para o sistema nervoso de Napoleão, a batalha nunca era uma surpresa. Era apenas uma repetição de algo que ele já havia vivido intensamente no silêncio da madrugada. E isso não é uma coincidência histórica, é uma prova biológica. Pense no caso de Michael Phelps. Antes de cada final olímpica, ele rodava a fita mentalmente. Ele visualizava o toque na água fria, o ritmo exato da braçada e, principalmente, o que faria se o pior acontecesse. Quando seus óculos encheram de água em plena final olímpica em Pequim, ele ficou cego. Qualquer outro atleta entraria em pânico. Phelps apenas continuou nadando. Ele não precisou pensar, porque o seu cérebro já tinha vivido aquele erro 1000 vezes nas manhãs de visualização. Ele apenas executou o programa. Estudos provaram que grupos que apenas visualizaram ações físicas tiveram uma melhora de desempenho quase idêntica aos que praticaram na vida real. A sua mente é o simulador mais potente do universo, mas você está deixando esse motor desligado e pegando carona no caos dos outros. A maioria das pessoas acorda e comete o erro fatal. Entrega a sua mente ao mundo. Você abre os olhos e em segundos está no celular. Notificações, e-mails, tragédias e a vida de outras pessoas. Você entrega a sua atenção, o seu recurso mais valioso, antes mesmo de assumir o comando da sua própria consciência. E o problema real é que você nem percebe quando isso acontece. Você se torna um passageiro da sua própria vida. Se você está percebendo esse padrão agora, parabéns. Você acaba de sair do transe da maioria. Se inscreve agora e deixa o seu like, porque o que vamos revelar a seguir vai te ensinar a retomar as rédeas dessa máquina biológica que você carrega. Isso é exatamente o que você nunca fez. E é por isso que o seu dia parece uma sequência de
de incêndios que você tenta apagar sem sucesso. Mas você pode ativar o gatilho de Napoleão amanhã mesmo, em menos de 5 minutos. Não é uma técnica mística, é engenharia cerebral. Primeiro, o vácuo de 10 minutos. Ao acordar, não toque no celular. Proteja os primeiros minutos do seu dia, como se sua vida dependesse disso, porque sua sanidade depende. Esse silêncio impede que o seu cérebro entre no modo de defesa e reação. Segundo, o gatilho de contingência. Não visualize apenas o sucesso. Visualize o seu momento mais difícil do dia. A reunião tensa, o trânsito, o conflito, e sinta-se reagindo com uma calma gélida. Isso instala uma âncora de segurança no seu sistema nervoso. Terceiro, a ancoragem sensorial. Traga essa visão para o seu corpo. Sinta a clareza da sua voz, a firmeza da sua postura. Você está sinalizando para o seu cérebro que você é o comandante, não a circunstância. Você não está apenas pensando, você está reprogramando o seu sistema operacional para operar acima da média. Napoleão não tinha mais tempo que você. Ele não tinha menos medos que você. A diferença brutal é que ele nunca, sob hipótese alguma, entregava a própria mente ao acaso. E agora que você sabe disso, você não tem mais como voltar a fazer do mesmo jeito. A ignorância era um conforto que você acabou de perder. Se esta revelação abriu uma fenda na sua percepção, deixe o seu 7º selo nos comentários. O próximo vídeo vai te levar para águas ainda mais profundas e escuras. Um selo foi aberto e sua mente não pode mais voltar ao estado original.